Ora bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes. E para começar, gostaria obviamente de agradecer à professora Laurentina o convite para estar aqui, e é com muito prazer que tanto eu como a Sofia cá estamos. E começaria por vos dizer também que este estudo surgiu da ligação, também do link, entre interesses de uma linha de investigação que nós tínhamos na Universidade da Maia, que tinha a ver com o tentar perceber até que ponto é que os animais podiam colaborar e contribuir para o bem-estar das pessoas, e de uma outra linha de investigação que nós tínhamos muito mais focada no estudo da violência doméstica. Portanto, quando juntamos estes dois interesses, surgiu este estudo da influência dos animais e do quanto os animais podiam ser importantes na abordagem da violência doméstica. Okay. Portanto, objetivos desta nossa comunicação. Ajudar a refletir um bocadinho sobre o impacto que os animais têm no bem-estar das pessoas. Portanto, os animais de companhia são um ponto importante a nível do bem-estar e da saúde mental das pessoas. Por outro lado, um outro objetivo passa por problematizar a relação entre a violência doméstica e a violência contra os animais de companhia, que já tem sido amplamente falada durante esta manhã. E, finalmente, refletir sobre os desafios que o sistema de proteção a vítimas de violência doméstica e respectivos animais de companhia acaba por enfrentar. Irei então começar pelo bem-estar e pela influência que os animais de companhia podem ter no nosso bem-estar, para também depois percebermos até que ponto é que os animais de companhia são importantes, não só nas pessoas em geral, mas também, especialmente depois no caso das vítimas de violência doméstica e das crianças que passam por este tipo de problemáticas. Para isso, acho que é importante salientar algumas especificidades da relação ser humano-animal. Os animais são uma grande fonte de suporte social e essa fonte de suporte social tem muito a ver com estas características específicas que esta relação tem. A relação ser humano-animal de companhia tem subjacente o companheirismo. Muitas vezes os animais são vistos como grandes amigos ou até como membros da família. Há quem diga que os animais são como filhos, são os filhos de quatro patas, são os filhos com pelos. Portanto, há aqui envolvido afetos, há aqui envolvido apego e a pessoa sente uma grande disponibilidade por parte do animal para estar presente quando a pessoa mais precisa, o que nem sempre acontece com as pessoas. Por vezes nós precisamos ter ajuda de alguém e as pessoas nossas amigas, as pessoas da família não estão presentes. O nosso animal de companhia está sempre lá e dá-nos muitas vezes apoio em momentos que mais ninguém nos dá apoio. Por outro lado, para além desta disponibilidade, desta relação afetiva, há também, por vezes, uma maior facilidade em estabelecer uma relação de afeto com o animal, que por vezes é mais fácil do que estabelecer com pessoas. A relação que nós estabelecemos com as pessoas muitas vezes tem regras, tem determinadas regras sociais que nem sempre se adequam às características de personalidade de cada um de nós e, portanto, estabelecer a relação com o animal é mais espontâneo. Não tem que obedecer a determinadas regras que podem ser mais ou menos complicadas. Por outro lado, o amor que se sente pelo animal e que nós sentimos que o animal sente por nós é um amor muito incondicional. Muitas vezes os amigos zangam-se connosco, muitas vezes os nossos familiares zangam-se connosco porque nós temos algum comportamento menos adequado. Os nossos animais estão sempre lá. Não é? Não concordam nem discordam, estão sempre lá e amam-nos exatamente da forma como nós somos. E isto faz desta relação também muito especial. Por outro lado, um outro aspecto desta relação é o não ter medo da rejeição. Com os animais nós podemos entregar e amar os animais sem ter medo que eles nos abandonem. Muitas vezes diz-se que este amar até que a morte nos separe é muito mais verdade com os animais, na relação que nós temos com os animais, do que propriamente na relação que nós temos com as pessoas. Por outro lado, um outro aspecto importante desta relação com os animais é esta capacidade que alguns animais têm, estamos a falar especialmente de cães, de gatos, às tantas não tantos peixes, esta capacidade que os animais têm de, através do nosso não verbal, e porque também nos conhecem muito bem, conseguirem perceber algumas das nossas necessidades emocionais. Os animais conseguem, em alguns casos, captar sentimentos, captar expectativas, captar intenções, saber se nós estamos bem, se não estamos mal. E muitas vezes nós temos as pessoas a dizer-nos: quando eu preciso mais, eu nem preciso de procurar o meu animal, porque o animal procura-me e dá-me
aquilo que eu preciso. Portanto, todas estas características fazem com que a relação entre pessoas e animais seja especialmente benéfica. Gostaria agora de salientar algumas vantagens, alguns benefícios que a relação que se estabelece entre pessoas e animais pode ter no que diz respeito ao bem-estar e à saúde mental das pessoas. Esta relação entre pessoas e os seus animais de companhia tem vários benefícios, por exemplo, a nível do exercício da responsabilidade, este cuidar de alguém, que por vezes é muito importante e transmite uma sensação de estar a ser útil, o cuidar permite também o desenvolvimento da compaixão, da empatia, muito importante nas crianças, por exemplo, desde muito cedo desenvolverem alguma empatia e compaixão pelo outro, e esta compaixão e empatia que se desenvolve pelo outro também muito facilmente se transmite para o outro pessoa. Por outro lado, vários estudos têm referido que, a nível da relação entre pessoas e animais, ajuda a promover o bom humor, o tempo de brincadeira, a aumentar a autoestima, a sensação de autocontrole, de autonomia, ajuda também a promover sentimentos de fidelidade, segurança e pertença e constitui também uma forma de distração. Muitas vezes, quando a pessoa está em situações de stress, o facto de ter um animal de estimação ajuda a tirar o foco daquela situação estressante e canalizar para aquela relação com o animal. É verdade que, apesar destes benefícios todos, nós não podemos receitar um animal para situações em que a pessoa não esteja bem em termos de saúde mental. Uma boa parte dos estudos refere que aquilo que pode trazer vantagens não é tanto o facto de termos ou não termos um animal de estimação, é sim o quanto nós estamos ligados a esse animal de estimação. Portanto, eu ter um animal no fundo do quintal acorrentado provavelmente não terá os mesmos benefícios do que ter um animal comigo no dia-a-dia e partilhar o meu dia-a-dia com ele. Pronto. Para além disso, esta ligação vai também fornecer suporte emocional, ajuda a regular o stress, ajuda a regular a ansiedade, ajuda também a nível de sintomatologia depressiva, ajuda também a diminuir sentimentos de solidão, que depois podem também ser muito importantes a nível da violência doméstica, depois vamos já ver. Ajuda a atenuar o efeito de perdas, por exemplo, situações de luto, rupturas de ligações afetivas, etc. E parece também ter um impacto na progressão de problemas emocionais e a nível também mental ou comportamental. Portanto, ajuda a não haver uma progressão tão rápida ou a haver efetivamente mesmo uma progressão. Por outro lado, esta relação com os animais funciona também, segundo alguns estudos, como facilitador social. E estamos a falar especialmente naqueles animais que nós podemos levar a passear e que podemos usar também na interação com as outras pessoas, e muitas vezes o ter um animal ajuda a meter conversa com outra pessoa e a criar novas relações, uma nova rede de suporte e ter ali também, quem sabe, outro tipo de apoio em situações mais estressantes. Fazendo agora a ponte... desculpem. Fazendo agora a ponte, portanto, alguns pontos de partida que nos levaram a esta investigação entre o bem-estar e os animais e a violência doméstica. Portanto, tal como já foi dito aqui durante a manhã, muitas destas ideias já estavam presentes. Portanto, muitas vítimas de violência doméstica vão resistir a abandonar as relações abusivas por temerem a segurança dos seus animais. Ou a sua eventual perda, portanto, por poderem sair e não voltarem a ter contacto com eles. Por outro lado, muitas vezes estes animais de companhia são os únicos suportes emocionais que estas vítimas têm. E, portanto, ficar sem eles está fora de questão. Por outro lado também, as crianças e jovens vítimas de violência doméstica, quando têm animais de estimação, normalmente têm indicadores de saúde mental, têm melhores indicadores de saúde mental do que crianças e jovens que não têm animais de estimação. Para finalizar, muitas vítimas de violência... já acabei, desculpem. Ok. Vou passar então agora à professora Sofia, que vai falar de situações mais específicas de violência doméstica. Obrigada. Muito bom dia a todas as pessoas. Não poderei deixar de reforçar a importância do dia de hoje e agradecer à senhora provedora a possibilidade de estarmos aqui em conjunto a discutir um tema que nos preocupa no dia-a-dia e para o qual é urgente encontrar respostas. Nós temos, de facto, vindo a desenvolver investigação nesta primeira fase mais qualitativa, no sentido de poder estar em contacto direto com vítimas de violência doméstica, sobretudo mulheres vítimas de violência doméstica, e caracterizar aquilo que são as suas necessidades
quando têm animais de companhia e, portanto, em algum momento decidem romper a relação, ou então como é que a presença dos animais de companhia é também, muitas vezes, um fator de agravamento da própria violência. Aquilo que nos traz também hoje aqui é, em certa medida, partilhar convosco estas narrativas pelas vozes destas mulheres, deixando claro que, de facto, há aqui algumas dimensões que parecem salientar-se quando analisamos estes discursos. E, desde logo, um dos aspectos que tende a surgir frequentemente nas histórias de vida destas mulheres, com as quais nós temos conversado, quer do ponto de vista da investigação, quer também na nossa prática profissional em estruturas de atendimento e de acolhimento a vítimas, é a existência desta forte relação de vinculação entre as mulheres vítimas de violência doméstica e os seus animais de companhia. E, portanto, deixo-vos aqui alguns excertos de algumas entrevistas. Não sei viver sem eles, eu não existo sem os meus cães, são meus filhos, é mesmo isso, tenho uma relação muito próxima com eles, nunca consegui não ter animais de companhia, eu trato-os quase como se fossem meus filhos e fico muito feliz, ou fui muito feliz com eles, os meus animais, enquanto crescia e quis que a minha filha também tivesse isso, e já vamos perceber depois que nem sempre as pessoas agressoras permitem que as vítimas tenham animais de companhia. Os animais de companhia são, efetivamente, uma fonte de suporte emocional muito importante para as vítimas. Em alguns contextos são, e eu queria frisar isto mesmo, a única fonte de suporte social. E vou partilhar mais alguns discursos convosco. A única coisa que eu tinha de meu eram os meus bichos e o meu trabalho, não tinha mais nada. Muitas vezes os meus bichos foram o meu suporte emocional, tanto na altura como quando saí de lá, para não me sentir completamente sozinha. Se não os tivesse a eles, não sei como esta história teria acabado. Tenho de agradecer muito aos meus gatos por estar aqui. Uma outra mulher que nos diz: os meus animais de companhia mostram-me diariamente que eu sou capaz de amar. Sem o Y, eu não sabia. Esta incondicionalidade que o animal te dá, este amor seguro. Está ali um ser que não te vai fazer mal, que não te vai chamar estúpida, que não te vai pôr a pensar que és incapaz de fazer seja o que for da tua vida. Mais discursos relacionados com esta fonte incondicional de amor. Os meus animais têm o papel de nos ajudar a levantar e a continuar. Ajudam-nos a aliviar. Eles têm ali uma capacidade de aconchego e de acolhimento. E um discurso que eu gostava também aqui de destacar: muitas vezes estas vítimas têm a ideação suicida, portanto têm quadros muito complexos de depressão, e esta vítima, aquilo que nos dizia na entrevista é que já estava a fazer planos para me matar. Já estava a despedir-me de toda a gente quando a minha mãe trouxe o C. Ele precisou de mim e eu dele. O que eu estava a planear com ele esfumou-se, desapareceu. Eu não estava cá se não os estivesse. Ele, o agressor, não gosta deles. Ele sabe que uma das razões para eu não aturar as coisas dele é ter este reforço, este exército comigo que me ajuda. Eu acho que esta metáfora do exército é muito forte porque, de facto, esta segurança que emana desta relação afetiva é inabalável e, portanto, ela sentia-se segura na presença dos seus animais. Os animais são, como já aqui se disse várias vezes, usados como armas contra as vítimas, no sentido em que são muitas vezes ameaçados, coagidos, e eu gostaria de referir que nós encontramos 3 estratégias em que isto acontece. Por um lado, a violência indireta, portanto, sob a forma da ameaça e da coação, mas com o objetivo claro de atingir as vítimas. Depois, a ameaça direta, em que a violência é exercida também sobre os animais. E uma terceira dimensão que tem que ver com a privação da companhia dos animais. Temos casos em que as vítimas já tinham animais e quando iniciam a relação e vão viver com a pessoa agressora, são proibidas de levar consigo os seus animais. Ou então, passado algum tempo, os animais desaparecem,
tem que as vítimas saibam exatamente aquilo que lhes aconteceu e eu vou também partilhar convosco alguns desses discursos. No caso desta ameaça e da coação, se sais daqui de casa, mato-te os gatos. Essa ameaça fez-me ficar ali mais algum tempo e aguentar coisas que não devia ter aguentado. Até terminar como terminou, comigo no hospital, com um enxerto de porrada. Aguentei muita coisa por causa deles, com medo de que ela fizesse alguma coisa. Temi pela vida deles no dia em que saí de lá. E uma outra vítima que nos diz: ele, o agressor, nunca maltratou os meus cães, mas achava que eles eram um fardo. Não os maltratava, mas também não os tratava. Houve uma altura em que eles estavam nos meus pais e eu tive medo que ele fosse lá fazer-lhes mal para me atingir a mim. Com ele não podia ter animais de companhia. Tive 2 cães, um que levei comigo da casa dos meus pais e outro que adotei. Tive que dar os 2. Um outro testemunho: depois dele, o agressor, ir embora, começou a ameaçar os animais que eu tenho agora. Portanto, ela nunca pôde ter animais e, a partir do momento em que começou a tê-los, foi ameaçada pelo agressor. Há pouco tempo tivemos que ir a tribunal e ele usou os animais como meio de chantagem. E agora alguns exemplos da violência direta. Ele atirou o gato pela janela fora. Não sei se morreu ou não. Acredito que com o primeiro cão, ele, o agressor, descarregava as fúrias quando eu não estava em casa. Ele morreu estrangulado numa árvore e sempre pensei que foi ele que o matou. Para mim foi ele. Este é o caso de uma vítima que de facto ficou sem os seus animais, particularmente este cão que já era dela antes desta relação e mais tarde o animal apareceu morto e ela acredita que terá sido o ex-marido a matar o cão. Um outro testemunho: o T, o pássaro, passou muito nas mãos do meu pai. Portanto, aqui uma situação de violência doméstica do pai contra a filha e não entre parceiros ou parceiras. Ele estava sempre a tentar fazer-lhe mal. Obviamente que nós não conseguimos trazer todos os discursos, mas só para vocês terem uma ideia, neste caso, este pai partia as asas a este pássaro. Portanto, era algo que ele fazia com o claro propósito de ameaçar esta jovem, na altura, para que ela não o denunciasse. Uma vez, o agressor tentou atirar a gaiola do passarinho pela janela do 5º andar. Às vezes ele andava à solta e os safanões que ele lhe dava eram violentos. Um dos assuntos que mais nos interessa aqui discutir, julgo eu, neste evento, é não só esta relação, que já percebemos que é de extrema relevância, entre as questões da violência contra os animais e a violência doméstica, mas também como é que nós podemos, de facto, responder eficazmente às necessidades das vítimas. E aquilo que temos vindo a comprovar é que a não possibilidade, neste caso das mulheres, poderem levar consigo, quando saem de casa, os seus animais de companhia, as constrange na sua decisão. E muitas delas, efetivamente, não saem. E não saem por uma simples razão, porque os animais são, de facto, membros da família. E aquilo que muitas vítimas nos dizem é: se eu não deixo para trás o meu filho ou a minha filha, também não vou deixar o meu cão, o meu gato, o meu coelho, seja o animal que for. E, portanto, trago-vos aqui também alguns excertos ilustrativos disto mesmo. Quando me disseram que eu tinha que ir embora, a preocupação que tive foi: e os meus cães? Vim só com a roupa do corpo. A minha prioridade foi tirá-los de lá de dentro. Meti-os dentro do carro e simplesmente fui-me embora. Não está aqui a narrativa toda, mas no caso esta mulher foi acompanhada por um agente da autoridade que queria que ela retirasse de casa tudo aquilo que ela pudesse, exceto os animais. E ela optou por sair apenas com a roupa do corpo, mas com os seus animais. Disse à polícia que não saía sem os meus animais. Tirei-os de lá e levei-os para o meu trabalho. Ela sabia que me magoava mais a tocar neles do que em mim. Eles foram os primeiros a sair daquela casa. Se não tivesse para onde os levar, teria ficado. Estes meus bichos são como se fossem meus filhos. A proteção para eles tem que ser igual. Como é que eu podia sair daquela casa e deixá-los lá? Acho que é uma pergunta
que deveria ser simples de se fazer se nos colocássemos na pele de alguém que tem que abandonar tudo e deixar para trás uma das suas relações mais importantes. Mais alguns testemunhos. Era impossível eu sair de casa sem o Y. Seria um duplo maltrato. Esta ideia também é muito importante, não é? Deixar para trás os animais de companhia é uma outra forma de vitimação, quer contra os animais, quer contra a própria vítima. Tivemos apenas um caso de uma vítima que conseguiu que a instituição onde ficou autorizasse a permanência dos animais. Tive a minha cadela a viver comigo na instituição porque as freiras deixaram. E outra que nos diz: os animais não são bens, são seres vivos. Se a minha mãe precisasse de sair, eu não saía, não abandonava os meus animais. Que impactos é que este potencial afastamento ou real afastamento pode ter? O sítio para onde eu fui não tinha condições para os ter. Dormiram no carro e em jaulas durante 2 dias, mas depois tive que os levar aos meus pais. Fizeram muita falta. Acho que foi o que me custou mais, por mais incrível que pareça. A ausência deles foi o mais difícil para mim. Os meus pais diziam-me que eles estavam tristes, por questões de segurança não pude vê-los durante 3 meses. Ele, o agressor, não queria animais, eu sempre tentei, fez muita falta. Quando saí da relação, a primeira coisa que fiz foi ter animais. Foram eles que me fizeram ter uma rotina. Esta vítima ficou durante muito tempo fechada em casa, com medo daquilo que lhe pudesse acontecer, e só começou a sair porque ia passear os cães, porque de outra forma ela tinha muito receio que alguma coisa lhe pudesse acontecer. Quando perguntamos às vítimas sobre que medidas é que deveriam ser implementadas a nível das políticas públicas, da legislação nacional, muitas delas aquilo que nos disseram é que é forçoso que se criem mecanismos próprios de proteção aos animais e que seja autorizado que os animais vivam nas casas de acolhimento de emergência ou casas-abrigo em Portugal. Em cada concelho ou distrito deveria haver um local para acolher temporariamente um sítio para os animais de companhia até as vítimas estarem numa situação de segurança. As pessoas vítimas de violência estão mesmo no fim da linha, no sentido de que precisam de recuperar muita coisa para poderem ter uma vida minimamente satisfatória, e os animais de companhia são essenciais. A nossa justiça esquece-se um pouco do que nós passamos. A sociedade tem que parar de olhar para as vítimas como vítimas. Somos pessoas, não números. Os animais deveriam ter os mesmos direitos. Eles são sempre os elos mais fracos. Todo o agressor sabe o ponto fraco das vítimas. Se fizerem alguma coisa aos animais, estão a atingir-nos a nós. Todo e qualquer tipo de agressor deveria ser proibido de ter animais de companhia. Tem de haver um acompanhamento aos animais para que a vítima não perca um elemento securizante. Tem que haver casas específicas para receber animais. Uma espécie de famílias de acolhimento, diz uma outra vítima, pessoas que tenham espaço para acolher animais. E uma outra ainda, fazem parte da família e se a família vai para as estruturas de acolhimento, eles têm que ir. Eles dão-nos tudo, deviam ser protegidos. As penas para quem agride os animais deveriam ser mais pesadas. Em jeito já de conclusão, gostaria de trazer à tona aqui algumas regularidades que têm surgido nas entrevistas e que nos preocupam de um modo muito particular. Em primeiro lugar, estas vítimas cresceram com animais de companhia. Portanto, desde que se lembram de ser quem são, tiveram ao seu lado animais de companhia. Esta é uma das razões pelas quais esta violência que é exercida contra os animais as perturba de uma forma tão significativa. Depois, temos situações de grave exposição à violência que é física, que é psicológica, que é sexual e que é social. E, em muitos casos, eu diria que em 90% dos casos, os agressores fizeram uso, em tentativas, não em atos consumados, de armas de fogo. Portanto, temos, de facto, muitos casos em que estes indivíduos tinham na sua posse armas de fogo e ameaçavam as vítimas e os animais com essas mesmas armas.
Depois também a questão da saúde mental, aqui muito presente, com as vítimas a experienciar psicopatologia, não só as vítimas adultas, mas também as vítimas crianças, vários casos também de ideação suicida. E também deixar aqui mais uma vez a nota da importância da presença dos animais de companhia naquilo que são as rotinas das vítimas, quer durante a fase em que elas estão expostas à violência, quer depois quando conseguem romper as relações. Que desafios é que se colocam para o sistema de proteção a vítimas de violência doméstica e respectivos animais de companhia? Eu diria que em Portugal nós estamos ainda, permitam uma expressão, anos-luz daquilo que ouvimos aqui como referência em alguns países. De facto, temos ainda um sistema de avaliação de risco que não inclui de forma suficiente e exaustiva os animais de companhia. É certo que o Governo tem dado passos muito significativos no último ano, nos últimos 2 anos, no sentido de recolher informação sobre a existência ou não de animais de companhia na vida das vítimas de violência doméstica, mas os instrumentos que são usados para avaliar o risco ainda não estão afinados com aquilo que é a necessidade de explorar de uma forma detalhada que animais são estes e qual é a possibilidade realmente de os resgatar também a eles de uma situação de violência. Depois a questão do acolhimento, que é a questão que de facto mais nos traz preocupações. Sabemos que tem havido também algumas movimentações no sentido de alterar estas práticas, de poder acolher os animais nas casas de acolhimento de emergência, nas casas de abrigo, mas quem trabalha nesta área sabe que isto não é uma realidade. Portanto, são raras as situações, eu pessoalmente não conheço nenhuma, em que os animais tenham efetivamente sido acolhidos nas próprias estruturas ou em estruturas que, de alguma forma, estejam relacionadas, porque não há nenhuma vítima que fique tranquila quando lhe dizem que o seu animal vai para um canil municipal ou vai para qualquer espaço que ela não conheça e perdendo também dessa forma o contacto que tem com o animal. Depois a questão do enquadramento legal e das medidas de restrição do contacto. Não temos também essa realidade em Portugal, como existe noutros países, e aquilo que as vítimas nos dizem é que seria absolutamente premente que as ordens também fossem aplicadas aos animais para que eles fossem devidamente protegidos e não ficassem à mercê dos agressores que de facto os usam como arma de arremesso. Agradecer a vossa atenção e esperar que daqui possam sair grupos de trabalho, alianças, porque de facto temos muito a fazer e há muitas vítimas de violência doméstica que, neste momento em que nós estamos aqui, estão a ponderar sair ou não sair das suas relações, porque têm consigo os seus animais de companhia, que não são só animais, são membros da família e por isso mesmo têm que ser devidamente respeitados. Muito obrigada.